Olá, pessoal. Vencida então a primeira semana da disciplina, passamos para a segunda semana, ok? E nesse vídeo a gente vai estudar sobre os índices de liquidez, que já deve ser algo conhecido de vocês, né? Mas vamos relembrar alguns pontos de que são ferramentas fundamentais para a análise da saúde financeira das empresas. Aqui eu deixei um texto um capítulo do livro do Marion, como uma leitura complementar, que ele tem um capítulo bem bacana sobre os índices de liquidez, ok? Para vocês darem uma relembrada. Mas antes, então, nós vamos falar brevemente sobre o valor contábil e valor econômico das empresas, né? Que é uma base conceitual super importante, que é bem utilizada para o entendimento dos índices de liquidez e depois para a avaliação econômica da empresa, que é o nosso próximo vídeo, ok? Então, o valor contábil, ele vai corresponder ao patrimônio que está registrado nas demonstrações contábeis da organização, ok? Então, principalmente, então, no balanço patrimonial. E ele é calculado a partir dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido da empresa, seguindo critérios e normas contábeis, ok? Então, em resumo, o valor contábil ele vai representar o que a empresa vale nessas demonstrações, lá no patrimônio líquido da organização, ok? Então, por exemplo, uma empresa ela pode ter um patrimônio líquido de 5 milhões, né? Segundo o balanço patrimonial. Então, este é o seu valor contábil, de acordo com o seu patrimônio líquido, certo? E o valor econômico, ele vai além do que está registrado na contabilidade, certo? Então, ele vai representar a capacidade da empresa de gerar fluxos de caixas futuros, certo? Então, vai ser a criação de riquezas, o quanto aquela empresa pode criar de riqueza para os seus sócios e para os seus acionistas. E aí, o valor econômico ele é calculado por métodos de avaliação, como, por exemplo, o fluxo de caixa descontado, né, que é o FCD, ou o EVA, que é o valor econômico agregado, né? Então, por exemplo, a mesma empresa que possui 5 milhões em valor contábil, né, a partir do seu patrimônio líquido, ela pode valer, por exemplo, 8 milhões no mercado, 8 milhões, 10 milhões, que seja. Por quê? Porque ela tem contratos, ela tem clientes, ela tem ativos intangíveis que vão gerar ou tem expectativa de gerar lucros futuros que são superiores ao que aparece no balanço, certo? Mas aí, nem sempre o que está no balanço reflete, então, o verdadeiro valor da empresa, né? Então, o mercado, ele olha para a geração futura de caixa, não apenas, então, para o patrimônio que está registrado nas demonstrações contábeis. Então, para uma avaliação financeira mais robusta e mais completa, é essencial que a gente combine ambos os valores, o contábil e o econômico, né? Juntamente, então, com outros indicadores, principalmente os de liquidez, para formar aí uma visão mais precisa, mais ampla e mais assertiva sobre o valor da organização, certo? Então, os índices de liquidez, eles irão analisar a capacidade de pagamento da empresa com base em quê? No seu valor contábil, né? E isso é essencial para que a gente possa entender, porque eles representam apenas uma parte da análise que podemos fazer, né? Mas antes disso, o que são os índices? Os índices são relações entre contas das demonstrações contábeis que são utilizados pelo analista para investigar a situação econômica financeira de uma entidade, ok? Então, para uma visão mais completa, uma visão mais robusta e mais ampla, a controladoria ela também vai precisar olhar para a criação de valor econômico, né? Então, a liquidez de uma empresa, ela está diretamente relacionada à sua capacidade, então, de honrar os seus compromissos, principalmente de curto prazo. Então, ou seja,
de transformar os seus ativos em dinheiro que seja suficiente para pagar as suas dívidas que vencem no curto prazo, né? Que vencem até 1 ano. E aí, para avaliar essa condição, utilizamos então os índices de liquidez. Então, esses índices de liquidez são ferramentas que irão medir a capacidade financeira da empresa de honrar os seus compromissos, principalmente os compromissos de curto prazo, né? Então, os índices de liquidez que são mais utilizados, a gente tem liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral, que é o que vocês, quem é da contabilidade aí já deve ter visto, já deve ter calculado esses indicadores. O primeiro deles, então, é o índice de liquidez corrente, né, que a gente faz da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. É considerado, então, um dos melhores que podemos utilizar, porque temos, apesar da limitação dos dados circulantes, né, a gente tem a visão da capacidade de pagamento que a empresa tem, que seja mais próxima do desempenho das operações da organização, né? Então, a gente tem o entendimento, a visão da capacidade da empresa de honrar com seus compromissos no curto prazo. O segundo, o índice de liquidez seca, ele pega os mesmos dados de ativo circulante e passivo circulante, só que a gente tira, então, a influência dos estoques dentro dessa capacidade de pagamento de curto prazo, né? Então, por quê? Porque o estoque é o que demanda mais tempo de realização para transformar-se em caixa, né? Porque a gente tem o prazo de venda do estoque até que ele seja transformado em caixa novamente, até que ele seja transformado em liquidez. Então, nesse indicador, a gente tira a influência dos estoques. Se a empresa não conseguir mais vender por algum motivo, os seus estoques ficarem parados, será que ainda assim a empresa tem condições de arcar com seus compromissos sem a venda de seus estoques, né? Então, a gente tem N situações em que isso pode acontecer, né? A gente teve exemplos claros disso durante a pandemia, onde empresas fecharam as portas e já não conseguiam vender mais o seu estoque, mas as obrigações continuaram a correr durante esse tempo, né? Durante o tempo da pandemia. Então, essas empresas, mesmo com a baixa venda, ou às vezes até a não venda dos seus estoques, será que elas conseguiram ou conseguiriam arcar com as suas dívidas, principalmente no curto prazo, né? Então, esse indicador traz essa informação. O terceiro, que é a liquidez imediata, então a gente precisa saber quanto tem de imediato no caixa que possa arcar com essas dívidas de curto prazo. Então a gente pega ali os dados das disponibilidades frente aos valores do passivo circulante, ok? Então, quanto a empresa dispõe de caixa para arcar com suas dívidas também do curto prazo, só que agora com o que ela tem, entre aspas, né, com o que a empresa tem no bolso, tá dentro das suas disponibilidades. Caixa, banco, investimentos de curto prazo, né? E o quarto deles é o liquidez geral, né? Que a gente olha agora, tem uma visão de curto e longo prazo, né? Então, nós utilizamos o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido então pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, essa liquidez vai evidenciar, então, a capacidade de pagamento de todo o giro da empresa, tanto de curto quanto de longo prazo, ok? Então, esses índices, eles não devem ser analisados de forma isolada. Eles trazem, sim, uma informação muito importante, mas são melhores observáveis se utilizarmos, então, de maneira conjunta, né? Sempre considerando o setor de atuação da empresa. Então, uma liquidez elevada, por exemplo, ela pode parecer positiva, mas se for resultado de estoques excessivos, não pode representar um certo risco de obsolescência, né? E da mesma forma, por exemplo, uma liquidez imediata baixa pode ser preocupante se a empresa operar, por exemplo, no setor de alto giro de recebíveis, como agências bancárias e outras atividades que sejam necessárias à liquidez imediata, ok? Então, aqui a ideia seria só relembrar esses 4 índices de liquidez e a forma de cálculo de cada um deles, ok? Então, aqui nós temos um exemplo prático, aplicando, então, as fórmulas de liquidez no balanço simplificado, aqui é um exemplo bem simplório. Então, assim, a gente consegue enxergar
como cada índice ele pode mudar conforme os elementos do ativo e os elementos do passivo. Então, um índice acima de 1, né, vai mostrar a capacidade de pagamento. Para cada R$1 de dívidas, por exemplo, no curto prazo, a empresa tem R$1 ou R$1,20 de recursos no seu ativo para quitar essas dívidas também no curto prazo. Mas se esse índice for muito alto, né, pode indicar também recursos parados, né? Então, por isso que é essencial comparar o histórico da empresa, né, ao longo dos anos, os indicadores que a empresa possui ao longo dos anos, com seus concorrentes, com as outras empresas do mesmo setor. Né? Então, para verificar se os indicadores da empresa eles estão abaixo, ou de repente se estão na média, ou se estão acima da média dos seus concorrentes no mercado. Né? Então, esses índices de liquidez, eles serão ferramentas essenciais dentro da controladoria, porque vão permitir avaliar, por exemplo, a segurança financeira da empresa, orientar decisões estratégicas e ainda sinalizar a necessidade, por exemplo, de ajustes na gestão do capital de giro, por exemplo, né? Então, aqui nós vemos que o índice de liquidez, deixa eu pegar meu pincel aqui, o índice de liquidez imediata e o de liquidez, liquidez geral aqui, dessa empresa, do exemplo, né, eles vêm aumentando aqui, então, ao longo dos 3 períodos que foram analisados, né, período 1, 2 e 3. A análise, por exemplo, da liquidez imediata, ela mostra que a empresa ela vem fortalecendo, né, ao longo dos 3 períodos, a sua capacidade de liquidar dívidas no curtíssimo prazo. Né? Então, esses indicadores estão se aproximando de 1. Então, a empresa ainda não consegue arcar com as suas dívidas de curto prazo somente com os disponíveis, ok? Mas ela ainda assim, ao longo desses 3 períodos, tem aumentado, fortalecido, então, a sua capacidade de pagamento no curtíssimo prazo. Mas o que? O índice de liquidez geral aqui, né, vai mostrar que a empresa também ela tem se fortalecido, né, em termos de liquidez de longo prazo. E os índices de liquidez seca aqui, né, liquidez corrente, eles são os mais utilizados na prática, né, e são mais relevantes também a curto prazo. Eles têm apresentado aqui uma leve queda nesses 3 períodos analisados, né? Só que aí a gente percebe que essas quedas, elas aconteceram em função do aumento que aconteceu aqui no passivo circulante, nos períodos 1 e 3, principalmente aqui, ou notadamente aqui, né, na conta de empréstimos. Então, quando a empresa aumentou aqui os seus valores de empréstimos, os seus índices de liquidez também se alteraram. Então, a gente pode fazer essa análise de uma maneira geral, ok? Analisando todos esses componentes no curto e no longo prazo. Tudo bem? Então, do ponto de vista gerencial, né, do ponto de vista da controladoria, os indicadores de liquidez, eles não servem apenas para cálculos matemáticos, né? Mas vão servir para apoiar decisões estratégicas e decisões operacionais. E aí, dentro disso, a gente pode ter algumas formas de utilização, né? Por quê? Porque os indicadores de liquidez, eles são mais úteis para avaliar, por exemplo, o capital de giro da empresa. Então, eles mostram se a empresa consegue equilibrar seus estoques, as suas contas a receber, os seus contas a pagar, suas contas a pagar, né? Então, quando a liquidez está muito baixa, a empresa corre risco, então, de não conseguir pagar as suas obrigações de curto prazo, certo? Mas, por outro lado, se estiver muito alta, pode indicar que a empresa possui recursos parados, por exemplo, recursos em estoques ou em clientes, o que não é nada eficiente, né? Então, o ideal é sempre tentar buscar o equilíbrio
entre esses indicadores, né? Então, aqui, ó, a controladoria, ela usa a liquidez para avaliar se a empresa consegue manter um equilíbrio, então, entre estoques, contas a receber e contas a pagar, né? Fazendo sempre essa análise se a liquidez está muito baixa ou se a liquidez está muito alta, de acordo com os indicadores ao longo do tempo e também comparando com os seus pares, ok? E uma outra, seguindo aqui, a gente tem uma outra utilização que é super importante, que é o planejamento financeiro. Com os índices de liquidez, nós conseguimos, então, estimar a necessidade de financiamento das organizações do curto prazo, né, ok? Principalmente no curto prazo, então, de modo geral, no curto prazo. Então, se vemos que a liquidez imediata, por exemplo, é baixa, né, já sabemos que pode ser necessário antecipar recebíveis, né, buscando o quê? Novas linhas de crédito, tentando renegociar prazos com fornecedores, né, ou alguma outra alternativa. Mas, por outro lado, se a liquidez ela está muito confortável, a empresa ela pode avaliar se é o momento, por exemplo, de investir em novos projetos, ok? Então, a liquidez ali está tranquila, está num período confortável ao longo do tempo, então, opa, de repente seria uma boa opção procurar novos projetos, novos investimentos, ok? Então, um detalhe aqui é que a gente não pode esquecer de que não basta olhar somente o número do índice, né? Porque precisamos analisar a composição do ativo circulante, quando a gente fala, obviamente, de curto prazo, né? Por exemplo, uma liquidez corrente de 2,0, ela pode parecer, sim, excelente, né? Porque para cada R$ 1 de dívidas no curto prazo, a empresa possui R$ 2 de recursos também no curto prazo, né? Então, isso pode parecer excelente. Mas se a maior parte do ativo está em estoques, por exemplo, de baixa rotatividade, a empresa ela pode não conseguir transformar isso em caixa a tempo de quitar as suas dívidas do curto prazo, porque boa parte está atrelada ao estoque de baixa rotatividade. Então, a controladoria ela vai não apenas olhar o valor do índice, mas vai olhar a qualidade desses ativos. E aí a gente tem, então, a utilização gerencial desses indicadores de liquidez também por parte da controladoria. Tudo bem? Então, aqui a análise gerencial, então, ela vai muito além do número e olha a qualidade dos ativos, ou seja, os prazos de recebimento, o giro dos estoques, né? A disponibilidade imediata de caixa, o prazo de pagamento, né? Porque a gente também tem outros indicadores que fazem essa análise, né? A questão dos recebimentos com os pagamentos. Então, são análises que precisam ser feitas de maneira conjunta e todas elas darão suporte para a controladoria que está com a ligação direta com a alta direção, fornecer informações, fornecer insights, informações fidedignas e precisas para tomada de decisão. Tudo bem? Então, os indicadores de liquidez, eles também ajudam nas decisões estratégicas, ok? Por quê? Porque se percebemos que a empresa tem dificuldades de liquidez, podemos adotar, então, medidas de como rever, por exemplo, a política de crédito e a política de cobrança da empresa, negociar prazos maiores com os fornecedores, né? Ou reduzir os estoques. Então, precisam ser feitas algumas análises estratégicas para isso. E já quando a liquidez está confortável, né, como nós falamos, podemos direcionar, então, recursos para novos investimentos. Então, ou seja, a liquidez, ela vai orientar tanto decisões operacionais quanto decisões estratégicas. E aí a gente percebe um papel essencial da controladoria dentro da organização e porque ela está sempre ligada diretamente com a alta direção da empresa. E por fim, então, é importante lembrar que os índices tradicionais, né, esses indicadores, eles são estáticos, né? Por quê? Porque eles mostram
um recorte, eles mostram a fotografia da empresa dentro de um tempo, né? Apenas na data do balanço. Então, por isso, então, a controladoria ela vai complementar essa análise desses indicadores tradicionais com o fluxo de caixa projetado, com indicadores de tendência ao longo do tempo, comparações setoriais, né, com os concorrentes, com outras empresas dentro do mesmo setor. Porque isso vai dar uma visão mais dinâmica, uma visão mais realista, né, e mais alinhada com o futuro da empresa. Tudo bem? Aqui nós temos, então, trouxe aqui para vocês um exemplo prático de um modelo de relatório gerencial de liquidez, né? Como se fosse produzido, então, pela controladoria e posteriormente apresentado à diretoria, certo? Então, aqui nós temos os dados da empresa, né? E aqui os indicadores que foram calculados. Então, a gente percebe aqui que a liquidez corrente de 2.0, né? Ela mostra uma folga aparente, né? Então, para cada R$ 2 de dívida no curto prazo, para cada R$ 1 de dívida no curto prazo, a empresa possui R$ 2 em ativos circulantes, né? Para cá com seus compromissos no curto prazo. Mas, porém, todavia, a gente percebe aqui, que eu já deixei esses valorizinhos em vermelhos como se já fosse uma análise, né? Já pré-feita pela controladoria, que 70% aqui, então, em torno, né, de 70%, acho que não, 70% aqui, do ativo circulante, ele está imobilizado, ele está imobilizado em estoques. E essa quantidade, esse percentual em estoques, é uma conversão em caixa que ela é muito incerta, né? E ela pode exigir descontos ou até prazos longos. Então, isso talvez não seria legal. E a liquidez imediata aqui de 0,2, né, ela vai evidenciar que apenas 20% das dívidas de curto prazo poderiam, então, ser pagas com recursos em caixa, ok? E as dívidas de maior valor, elas vencem aqui em janeiro, que é o valor de 60 mil aqui no fornecedores a pagar. Enquanto os recebíveis aqui, os recebíveis aqui mais relevantes, eles só serão liquidados em até 6 meses, né? Então, a gente tem que ir até 6 meses, criando, então, um descompasso temporal de caixa, né? Porque, nesse caso aqui, a empresa precisa pagar os fornecedores antes de receber dos seus clientes. Isso é uma situação que precisa ser levada em consideração, precisa ser analisada, né? Então, que conclusões gerenciais a gente pode chegar? De que os indicadores tradicionais, né, eles não refletem, como nós vimos, adequadamente a situação de curto prazo. Ok. E apesar da liquidez corrente ser positiva, né, de 2.0, a análise qualitativa mostra um risco, então, de descasamento financeiro do caixa, que é o confronto entre a data de recebimento dos clientes com a data de pagamento. A empresa, com isso, ela pode enfrentar o quê? Uma pressão de caixa imediata já no início do ano seguinte, né? Quando a maior parte das dívidas seriam vencidas ali em janeiro, né? E contra os recebimentos que seriam daí até 3 meses. Então, quais seriam as recomendações da controladoria neste caso? Rever política de crédito, né? Então, tentar buscar reduzir prazos médios de recebimento, e aí seriam os feedbacks e essas recomendações, né? Os feedbacks e as recomendações que a controladoria, então, daria para a alta direção da empresa. Ou ainda, negociar com fornecedores, né? Tentando alongar os prazos de pagamento ou tentando, de alguma forma, negociar juros, se fosse o caso. Reduzir estoques, né? Com a implementação da gestão de giro para liberar capital, e aí a gente também tem um outro indicador que pode ser analisado junto, que é o giro do estoque. Então, a gente tem outros indicadores sem ser os de liquidez que podem ser analisados aqui em conjunto, né? Que é o giro de estoque, o prazo médio de pagamento de fornecedores e o prazo médio de recebimento de clientes, né? A gente tem ainda o planejamento de caixa projetado, que seria a elaboração de um fluxo de caixa. Eu coloquei semanal aqui, mas normalmente isso não é feito semanal, é trabalhoso. Mas um fluxo de caixa
Aqui coloquei semanal para colocar para os próximos 3 meses, mas poderia ser tranquilamente para os próximos de 3 em 3 meses, mas sempre, não semanal, mas talvez até mensal, ok? Sem problema nenhum. É mais fácil se fazer mensal com os dados históricos do que o semanal. Ou ainda avaliar linha de crédito de curto prazo, né, como uma medida preventiva, tentando evitar a falta de liquidez, né, porque a maior parte dos recebíveis seriam apenas em 3 meses, né, que entraria em confronto ali com os fornecedores a pagar. Então, como um resumo, né, um resumo executivo para a diretoria, então, apesar de a liquidez corrente indicar conforto financeiro, né, aquela indicador de 2.0, a empresa ela depende excessivamente de estoques e tem baixa disponibilidade imediata. O risco de não liquidez de curto prazo é alto, né, e exige medidas de gestão de capital de giro e fluxo de caixa projetado. Então, aqui nós fizemos uma análise desses indicadores, já propondo recomendações que podem ser analisadas e podem ser avaliadas pela diretoria para implantação na empresa de maneira imediata ou não, né? Depende de cada caso. Ok? Então, aqui a gente vai além dos números, né? Então, a gente parte para uma análise mais gerencial e que faz parte também da controladoria dentro da alta direção. Então, para encerrar, é importante, então, destacar que os indicadores de liquidez, então, são ferramentas fundamentais para avaliar o quê? A capacidade de pagamento de uma empresa, certo? Então, esses indicadores vão nos mostrar se a empresa consegue honrar suas obrigações no curto prazo e honrar suas obrigações no longo prazo. Mas precisamos sempre lembrar que, sozinhos, eles são limitados, ok? Porque eles vão refletir apenas uma fotografia do momento do balanço, certo? Então, por isso que o gestor, ele deve sempre visualizar além dos números estáticos, tentando considerar projeções de caixas, tendências, o contexto econômico, o contexto econômico financeiro, o mercado em que a empresa está inserida, né? E quando esses indicadores são usados de forma integrada, esses indicadores eles vão se transformar em instrumentos estratégicos, e instrumentos esses que vão apoiar as decisões que vão fortalecer a saúde financeira e a competitividade da empresa. Então, a gente vai bem além dos números, ok? Então, a gente fica aqui com os indicadores de liquidez, e aí vocês podem dar uma olhada lá nas leituras. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o valor econômico da empresa, né, que é um conceito essencial para que a gente possa compreender se a organização ela gera riqueza, né, para os seus acionistas, ou como essa avaliação ela vai além do simples valor contábil. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.